Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda. Existem receitas saudáveis e com baixo custo? Existem, a questão é ter criatividade, saber manejar e conhecer os ingredientes. O programa de hoje é sobre receitas sustentáveis, compra certa, reutilização e zero desperdício com o nosso querido chefe Chico Olive. Seja muito bem-vindo você aqui no Conexão Saúde. E Chico, seja muito bem-vindo aqui no estúdio. Olha, pela primeira vez aqui no estúdio do Conexão Saúde. E eu que coisa sou boa. Um fã do Conexão, né? Você sabe disso, comento, xingo, brinco, elogio, participo, né? Participa sempre aqui no quadro Cozinha Saudável e hoje a gente fez esse convite para você, Chico, porque a gente sabe que você entende, né, de muitas questões dessa parte culinária, chefe, sommelier, e vai dar muitas dicas aqui pra gente de zero desperdício, reutilização. Exato. Que eu acho que é uma boa dica pra gente colocar essa semana aqui no Conexão, porque a gente sabe que a gente vem passando, né, Chico? Então, a gente vem passando por um momento difícil, né? Tanto de fechamento do mercado, as pessoas não estão conseguindo se locomover de certa forma como conseguia antes, então reaproveitar, olhar as comidas que tem em casa, comprar menos, né? Comprar direito. Esse seria uma das primeiras coisas para a gente evitar desperdícios. E né? como que a gente compra direito? Você acabou de falar essa questão da compra, porque começa ali na compra, no planejamento, para poder levar para casa. Como que você pensa, Chico? Exatamente, planejamento. Tudo é planejamento, porque se eu pensar numa escala como um de nossos restaurantes, o Gastrobar, que atende um público bom mensal, se a gente consegue controlar nossa semana, nosso dia, nosso mês, você aí em casa, obviamente, que consegue fazer o mesmo, né? Primeira coisa é diminuir o tanto que compra. Né, o estoque é a coisa mais importante para vocês, como é para a nossa empresa. O dinheiro que está lá parado, estocado, produtos perecíveis, isso você sempre tem que olhar com lupa, porque é a parte mais importante. Qualquer negócio, vou até expandir, qualquer negócio, qualquer empresa, o segredo está na sua compra. E você pode trazer isso para sua casa, né? Estocar, é lógico que nós estamos vivendo momentos que se influencia comprar mais, porque você não sabe o dia de amanhã. Insegurança, né? Insegurança, instabilidade. Muito obrigado, Priscila de Paula. Então a compra tem que ser diminuída, né? Verduras, legumes, frutas que estragam mais. Tem vários tutoriais na internet de como você conservar melhor isso, lavá-los, enxugá-los, não deixá-los amarrotados em gavetas, seja em geladeira ou em armário, sabe? Pegar pratos para as frutas, deixar elas dispostas, banana com banana, não põe a banana verde junto com a banana já madura, porque elas mesmas já passam entendeu? Elas duas, uma acelera a maturação da outra. Separar, deixar em ambientes refrigerados, sem muito sol, sem muita luz. Eu, no caso, em casa, você conhece? A gente faz muito das gravações no espaço, que é um anexo da nossa casa. E a gente põe as fruteiras, os legumes. Eu acho legume e fruta maravilhoso. Então eu ponho em pratos, até enfeito a casa com isso. Então deixo em lugares mesas mais frescas, né? Que a gente fala, sem luz, sem nada. Folhas. Muito legal, não tinha reparado nisso, é minha importante senhora. mesmo. E sempre que a gente compra, já é bom deixar tudo limpo, organizado, refrigerado, verdura. Nada dentro de saco. Olha, se for que dica lavar, boa. Tupperware, olha, folhas, um papel filme, papel toalha embaixo ou algum Perfex embaixo, molhar, secar, deixar secar, embalar e pôr um papel, mesmo papel de baixo, só que úmido em cima e ir trocando com Entendi. diariamente, né? E Tupperware,
né, sem oxigênio. Não é saquinho dentro da geladeira que isso acelera plástico, o processo. Exato. tudo. Então, e aí é uma coisa que a gente já fala, o consumo. Nós, basicamente, compramos as hortaliças e dispensamos os cabos. Cabinhos são excelentes para alimentação, para funcionamento de intestino, a digestão, por quê? Rico em fibras. Então acrescente esses talinhos picados de forma diferente, batido num suco verde, com o talo da couve, com gengibre, limão, um abacaxizinho. Aí eu já estou dando uma receita. Usar o talinho da couve bem picadinho, refogar ele com alho, cebola, colocar uma farinhazinha em cima e servir, ou estala um ovinho em cima disso, fica um mexidinho de legumes junto com ovo. Poxa. Ai, que delícia, tô ficando com fome já, Chico. E coisas saudáveis, né? O que basicamente a gente fala de alimentação saudável? O que entra na sua casa vai delimitar o que você come. Né? Se você só compra enlatados, processados, ensacados e etc., você vai comer aquilo. Né? Se você compra fruta, verdura, legume, proteína, você vai comer isso. É lógico que ninguém quer passar de um chocolatinho, de um docinho. Claro. Obviamente, falando em economia, se você quiser fazer o seu doce de leite, ao invés de comprar o doce de leite, se você quiser fazer as suas frutas em calda, em vez de comprar... Muito melhor. E congelado, tudo, é lógico, existem as exceções, ainda mais pra gente que tem filho pequeno, situação emergencial. Nunca vou abrir um miojo na vida para dar para minha filha, então eu faço um macarrãozinho para ela, né? O miojo ele não gruda porque a concentração de gordura e sódio naquilo é incrivelmente alta e você está dando um veneno ao invés de uma alimentação para o seu filho, mesmo com os cup noodles aí, que me desculpem o mercado, mas né? Fazer em casa, então um macarrãozinho, a saladinha, a frutinha no final da refeição. Importante as proteínas com guarnições que se ligam de certa forma, porque vão fazer uma alimentação mais rica para a flora intestinal. Então, quanto mais cores e sabores, melhor a sua flora intestinal, melhora a sua pele, cabelo, unha e tudo mais. Né? A mulherada que está aí atrás de tudo, às vezes faz uma dieta super radical, sem carboidrato, só proteína, depois não faz uma suplementação boa via oral com medicamento e falta alimentação, né? Então, e isso, minha querida Priscila, para estresse, o dia a dia, funcionamento do corpo, a gente que gosta de espiritismo, a gente que trabalha bastante esse lado espiritual, é importante, sim. Eu tô meio afogado com essa máscara aqui. É muito difícil falar aqui no estúdio de máscara, é ruim, ainda mais pra quem fala demais, né? Mas hoje em dia é necessário, né, Chico? Não tem. Hoje, assim, a gente sabe que a vacina é a grande questão hoje, mas a grande vacina nossa hoje é o distanciamento, é a máscara. A gente tem que seguir assim, não tem jeito. E um apelo à molecada, né? Que quer ver os outros, que não se protege de forma adequada e acaba levando o vírus para casa, né? Então, nesse momento, como muitas pessoas estão sofrendo com a morte, né? A gente tem que segurar a bronca, segurar a onda, com certeza. Não tem outra, porque a morte, depois vem a economia, depois vem aquela bola de neve e todos nós estamos sendo prejudicados. Com certeza. E o interessante é agora essa situação para a gente começar a cozinhar em casa. Por isso que a gente trouxe você aqui, Chico. E o que eu achei legal que você falou agora é assim, a gente só come processado, enlatado, a gente só come comida industrializada porque a gente traz para dentro da nossa casa. Teve um médico uma vez que falou pra mim, que eu falei, nossa, minha filha gosta de muito doce, ela só come doce, ela só come chocolate, só come bolacha. Ele falou, mas quem é que tá levando isso pra casa? E é uma questão que a gente tem que pensar mesmo, né? A gente só vai comer o que tá na nossa casa, a gente não percebe, a gente pega porque gosta, porque leva pra agradar. Sim. E tem esse lado emocional. Né, tem o lado emocional da escolha, do planejamento, mas a criança você tem que oferecer de fato. E eu falo aqui que eu acho a Leila um exemplo de criança.
Olha, para tudo, mas principalmente na alimentação, Chico, que ela come tudo. Ela come de tudo. Impressionante. E também as bolachas, os doces, os chocolates. É lógico que ela vai optar por isso. É lógico que nós, num dia cansado, vamos optar por um... Eu sou um grande exemplo disso. Na minha casa tem de tudo, entra tudo. Porque eu pus na minha cabeça que eu não posso... radicalizar e deixar que um produto mande na minha vida, na vida da minha casa. Eu não, é que nem uma decoração, eu não vou tirar esses copos aqui porque minha filha é pequena. Ela vai aprender a conviver com isso. Claro. Seja na alimentação ou em qualquer outro tipo de coisa que ela passa pela vida. Então eu tenho sim as guloseimas, mas agora você pode pelo lado emocional mudar, principalmente para as crianças. A gente fala muito isso na rádio, né? Faça uma saladinha, põe um vinagretezinho, dá um nozinho com uma cebolinha, faz uma trouxinha de salada. Vamos ver se seu filho não come, né? Põe um azeite, brinca com a cor, com a surpresa, vê se ela adivinha o que tem lá dentro. Eu sei, pessoal, que tudo isso... Dá trabalho, dá trabalho, é um saco. Mas o que não é? Né? Então, assim, e outra coisa que eu adoro com as crianças tem que saber de onde vem. Tem que saber que a fruta não é a fruta tem gosto do suco que eu tomo. Já escutei isso, tá? Então... E é uma graça, né? A criança ter essa percepção, fala, é o mesmo associação. suco é o mesmo gosto do suco. Então eles não sabem de onde vem. Então, plantar, nem se for fazer um vasinho de cenourinha, de salsinha, ir lá colher essa salsinha. Falei por que cresce. Inclusive eu tenho uma indicação de filme maravilhoso, de documentário, que chama Washed, em inglês, né? Chama Lavado, Limpo, que era com Anthony Bourdain e outras pessoas, que ele é inglês e tal. E fala sobre o desperdício, né? Essa motivação da criançada, ter horta na escola, falar sobre sustentabilidade, falar sobre fazer uma caixa de compostagem, ver a minhoquinha trabalhando e fazendo o churume e como chama? A compostagem, né? Para alimentar a planta, fazer esse ciclo. A criança respeitar o ciclo, não é ter morango o ano inteiro. Claro, saber, substituir, né? Isso mesmo. Seu filho come fruta, ele ama morango. Eu falei, mas... Não, é morango, fruta tá bom, morango tá bom. E não é assim, é diversidade. Diversidade. Aí E é nossa obrigação apresentar, né, essa variedade de frutas, de legumes. A gente continua aqui com você, Chico Olive. Será que dá tempo? Espera que vai dar certo. A gente Então conversa mais aqui com o Chico Olive. Agora a gente tem bloco novo aqui no Conexão Saúde. A gente inicia o bloco Face do otorrinolaringologista e médico do sono, Dr. Marcos Rodrigues. E ele fala sobre reabilitação auditiva. Olha só o título, a gente está falando aqui de criança, o meu filho não fala, o que eu faço? Dr. Marcos responde. Face, com o otorrinolaringologista e médico do sono, Dr. Marcos Rodrigues. Olá pessoal, tudo bem? Vou falar com vocês hoje sobre a reabilitação auditiva. O que é isso? A reabilitação auditiva é todo o tratamento que nós fazemos para recuperar o sentido da audição. Existem vários cenários e vários tipos de tratamento muito importantes para reabilitar a audição. A audição ela é fundamental para a nossa comunicação social. Nós precisamos estar ouvindo bem para poder comunicar com as pessoas e para poder desenvolver a nossa habilidade social. Em vários cenários que nós temos, o primeiro é quando a criança nasce surda. Quando a criança nasce surda, a criança não escuta, nós precisamos fazer esse diagnóstico até os 6 meses de idade. Esse é o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde. Quando nós fazemos diagnóstico precoce, nós podemos tratar essa criança precoce. O tratamento pode ir desde o uso de um aparelho auditivo convencional até o uso do implante coclear, que depende de uma cirurgia para fazer. Qual que é a importância? Nós precisamos fazer esse implante coclear nessa criança até, no máximo, os 3 anos e meio de idade. Por quê, doutor? Porque o nosso cérebro ele funciona como uma árvore, certo? E quando nós nascemos, nós somos uma árvore bem cheia de galhos. Só que os galhos só vão ficar, que são os nossos neurônios, só vão ficar em pé os galhos que a gente usa. Ou seja, se nós não usamos os nossos neurônios vão parando de funcionar. Isso a gente chama de poda neuronal, ou seja,
os neurônios eles vão sendo eliminados e a árvore vai ficando menos cheia de galhos, menos frondosa. Então, até os 3 anos e meio, a poda neurológica ela já está bem avançada. Então, numa criança que nunca escutou, nós precisamos estimular o cérebro dela, nós precisamos estimular os neurônios dela que escutam. Quando isso acontece da gente não estimular, ou estimular muito tardiamente, os neurônios não vão estar lá mais. Então, a criança tem uma chance menor de desenvolver fala. Afinal de contas, é isso que os pais querem, que o seu filho fale e se comunique. E para ele falar e se comunicar, ele precisa ouvir. Então a dica que eu dou hoje para vocês é, se você conhece alguma criança, se você é pai, se você é alguma criança da sua família tem dificuldade com a fala ou ainda não falou, tá? Escute o conselho da avó, tá? Busque ajuda. Busque uma avaliação, mesmo que a criança tenha passado um teste de orelhinha. É muito importante você buscar uma avaliação auditiva, diagnosticar e tratar precocemente. Isso vai aumentar as chances dessa criança ter um desenvolvimento social normal e desenvolver fala, mesmo que ela seja surda. Porque aí ela vai ser uma surda que ouve. Certo, pessoal? Essa é a minha dica para vocês de hoje. Um forte abraço. Face, com o otorrinolaringologista e médico do sono, Dr. Marcos Rodrigues. Muito bom, Dr. Marcos, excelente participação, muito bom ter a Clínica Face aqui no nosso programa. E agora a gente vai direto para o nosso bloco Envelhecer, com a geriatra Maria Carolina Arbex. Como facilitar a rotina do paciente com Alzheimer? Envelhecer, com a geriatra Maria Carolina Arbex. Olá, eu sou a doutora Carolina, eu sou geriatra. E dando sequência aí nesses momentos, a gente vai falar um pouquinho também hoje de como a gente consegue organizar melhor a rotina daquele paciente que tem alguma demência, né? E em especial nesse mês de fevereiro, demência de Alzheimer. Vai ficando muito difícil realmente alguns cuidados, muitas vezes é difícil propor algumas atividades para o paciente. Então hoje eu vou falar de algumas coisas que podem ajudar no dia a dia, tá? É sempre bom tentar inserir esse paciente no contexto do dia a dia, na rotina da sua casa, tá? Então, que sejam por atividades simples como lavar uma louça ou secar uma louça, se esse paciente já não tem mais discernimento de como lavar ou se deixar bem lavado. Então, enquanto você lava a louça, dê os copos para aquele paciente enxugando, pode ser sentado, ele pode ser sentado numa mesa, para que ele se sinta útil, né? Então, na hora de guardar as coisas no armário, a roupa que já está lavada ou passada, peça auxílio para ele dobrar e guardar nas gavetas para você, isso é uma coisa que pode ajudar, tá? Com relação à rotina das medicações, é uma coisa que às vezes os pacientes começam a esquecer o remédio, fica difícil de saber se já tomou ou se não tomou. O que eu oriento muitas famílias ou os cuidadores? Montar uma rotina de medicação. Então, conversar com o seu médico para poder facilitar os horários, tentar deixar aí 1, 2 vezes por dia as medicações, se possível, né? E aí separar essas medicações, por exemplo, de manhã e à noite, ou manhã, tarde, noite, e organizar às vezes numa caixinha, às vezes a gente encontra fácil essas caixinhas de ferramenta, ou às vezes de bijuteria, e separar o que é de manhã e o que é à noite, e já deixar os comprimidos prontos para aquela semana, por exemplo, né? E aí fica mais fácil do paciente, na hora de acordar, fica mais fácil ele lembrar que tem que tomar todos os remédios daquela caixinha. Se ele olhar lá e que não tomou, é porque ele não tomou. Então, se a gente às vezes deixa só na caixinha ou na cartelinha, fica difícil para poder saber se já tomou ou não, tá? Então, eu acho que é uma dica que ajuda bastante, facilita o dia a dia da família e é uma forma de ter mais controle, né, da parte das medicações. Uma outra coisa, tenta resgatar com esse paciente coisas que são da memória afetiva dele. Então, alguma música que ele goste, algum programa de TV que ele goste, tá? Isso acaba sendo um estímulo. E aí, sempre procure inseri-lo naquele contexto, né? Então, perguntar do que foi falado, peça para ele contar para você aquilo que ele viu, tá? Isso também ajuda. Tentar sempre deixar um calendário próximo a ele, que ele possa ir riscando, por exemplo, para ele acompanhar o dia que nós estamos do mês, o dia da semana, em que ano que nós estamos, o horário, então ter à disposição um relógio de parede com um visor grande, números grandes, para que ele acompanhe, ensine ele a ver o relógio, se isso já ficou uma tarefa difícil, né? Isso ajuda, isso é um estímulo para o paciente, isso o ajuda, né? A gente tem evitado nesse momento da pandemia as saídas, mas é outra coisa que pode ajudar, tá? Acho que era isso, né? Falar um pouquinho de medidas que podem auxiliar no seu dia a dia o cuidado de alguém com demência e a demência de Alzheimer.
Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Muito obrigada, doutora Maria Carolina. Agora a gente também vai direto para o quadro Despertar. E o psicólogo, e autor do livro Despertar, da fonte Cássio Ropelato, ele vai falar de um tema bem importante para a gente hoje, é pertinente. Ele fala sobre expiação. O que será que é expiação? Como lidar com a dor, com o sofrimento? Dentro do contexto familiar, muitas vezes nós encontramos um fenômeno bastante importante de ser analisado, que é o fenômeno da expiação. O que significa isso? É aquele indivíduo ou aquele grupo que eles se prostram, aqueles que se entregam para a culpa ou o culpado. Por exemplo, são grupos de pessoas que se sentem culpadas, o indivíduo que se sente culpado. Muitas vezes ele nem tem algo específico para o qual ele se sente culpado. E isso acontece de uma maneira inconsciente e sutil. Por exemplo, a pessoa que tem medo da felicidade. Por exemplo, aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho medo de ser feliz porque amanhã pode acontecer alguma coisa. Esse é um sentimento de culpa que está guardado dentro do indivíduo. Aquelas pessoas que dizem, quando a coisa está muito boa, eu tenho medo, percebe? Porque em algum momento eu vou perder isso. No sistema familiar, no sistema em que nós vivemos, a culpa e o culpado revelam o processo de vitimização. Então, quando eu me culpo, eu inconscientemente desejo me punir. Quando eu culpo alguém, eu fico aprisionado a essa pessoa, como eu preciso que ela seja o agressor para justificar a minha vitimização. Ou seja, ambos, aquele que se culpa e aquele que encontra um culpado, ficam aprisionados porque eles desconhecem o poder curativo do perdão. Por isso, em muitas constelações, um dos grandes momentos da constelação é o momento do perdão. É onde você dissolve a expiação. Todo o medo do ser humano, toda a culpa do ser humano, ela está ligada a conexões desarmônicas, que à medida em que nós, através do autoconhecimento, vamos deflagrando, também nós vamos libertando. A questão que vocês poderiam me perguntar, mas por que isso não seria tão mais simples? Porque é inconsciente. Muitas vezes essa culpa e esse culpado estão guardados dentro de nós, onde muitas vezes é difícil entender isso, perceber isso. É nesse sentido que o autoconhecimento tem um valor incomensurável. Olhar para o processo de expiação é reconhecer que se de alguma forma eu me culpo, inconscientemente eu busco a punição. Eu não aceito crescer, eu não aceito evoluir. Eu nunca vou aceitar o princípio da abundância. Se eu culpo alguém, eu me impeço de olhar para a vida, porque eu estou olhando para o passado, estou aprisionado em algum momento do meu passado, o que me impede de ser feliz. Sempre muito bom aprender com você, Cássio. E agora nós, aqui do Conexão Saúde, temos novidades. Novidades para vocês. Você é esportista, você gosta de ir para academia, sabe que é importante fazer exercício físico? Então eu sei que você já conhece a Elite, a marca conceituada, que há mais de 47 anos lidera o mercado de roupas esportivas no Brasil, com um amplo mix de produtos, tem bermudas, calções, camisetas esportivas, linha fitness e muita coisa. E agora a Elite lança com tudo a linha Bike Experience. Os ciclistas ganham de presente essa linha da marca Elite, que é tradição e produtos de ponta. Produtos com tecidos tecnológicos, proteção UV 50 no fio, faixas refletivas, bolsos funcionais, forro com proteção anatômica, densidade 90 e tratamento antimicrobiano. Todos os atributos que dão a maior segurança e melhoram o desempenho dos atletas. Variedade enorme, galerinha, de produtos, cores, tamanhos, desenvolvidos especialmente para quem quer aumentar o desempenho sem abrir mão do conforto.
Linha Bike Experience da Elite, você encontra os produtos nas melhores lojas esportivas. Olha, a gente mostrou aí pra vocês, um mais lindo do que o outro. Então acompanhe também a Elite nas redes sociais, é @Elite Original. E também tem o site para você fazer compra online, www.elite.com.br. E agora a gente vai para um quadro, Minha Receita Predilecta. Quem é a nutricionista agora desse quadro, Chico? Você conhece ela? Me parece que é a Tuca Baldé. Da Grande Matão, grande. Da Grande Matão. A gente vai receber ela, a nutricionista Tuca Baldé da Grande Matão. A receita é toda sua, Tuca. Minha Receita Predilecta. Olá, eu sou a nutricionista Tuca Baldé e hoje estou trazendo uma receita de tomate recheado com pasta de atum. E na pasta de atum, olha, a gente vai usar a azeitona, o cogumelo da Predilecta e a maionese vegana da Predilecta. Para o mês de janeiro, eu acho que é uma receita bem fresca e bem legal para a gente colocar a nossa vida em ordem, não é? Então vamos lá, ó, a gente vai usar 4 tomates firmes e aí de preferência tirem todo o miolo, o recheio, se assim a gente pode chamar, tá bom? Uma lata de atum. Aqui deu mais ou menos 35 gramas de azeitona, que são mais ou menos 6 a 8 azeitonas picadinhas. De 30 a 35 gramas de cogumelo também, que eu acho que a gente usou uns 4 ou 5 picadinho em 4, tá bom? E queijo parmesão ralado pra gente gratinar por cima na hora de colocar no forno. Então vamos lá, eu vou fazer essa pastinha aqui com vocês. Aqui eu tô fazendo meia receita porque eu já tinha feito 2 tomates ali prontos para deixar, porque o nosso tempo aqui é curto, para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, o atum, agora a gente vai usar a maionese vegana. E aí, pessoal, para quem for vegano também, eu acho que vale eu dar essa dica aqui. Pode fazer, por exemplo, uma pasta de grão de bico com a própria maionese vegana. E aí vocês podem, por exemplo, colocar um molho pesto por cima, que também fica uma delícia. Agora a gente vai misturar aqui, fazer essa pastinha. Eu provo tudo que eu faço aqui pra vocês e posso dizer que ficou delicioso. Agora a gente vai colocar o cogumelo, a azeitona. Eu vou dar uma temperada com sal e um pouquinho de pimenta. E aí, claro, pessoal, podem colocar aqui até um curry para quem gostar. Pode pôr um açafrão. Pode pôr ervas também de sua preferência, aí fica a gosto de vocês, tá bom? Olha, fizemos a pastinha, tá prontinha. De preferência, enquanto vocês vão fazendo isso, já deixem o forno ligado, tá? Numa temperatura média de 180 graus, tá bom? Agora a gente vai rechear os tomates. Olha só. Recheamos um tomate. Agora a gente vai rechear o outro tomate. Olha que delícia. Recheamos o outro tomate. Agora a gente vai pôr um queijinho por cima, o queijo parmesão. E pronto, pessoal. Agora levem ao forno, ó, tá vendo? Vou segurar aqui para eles não caírem. Fica assim, levem ao forno por mais ou menos 20 minutos, tá? Vocês vão avaliando aí conforme o forno de cada um. Ele pronto, a gente tem uma noção por conta do queijo, tá? Ó, o queijo dá uma derretida e a gente percebe que deu uma gratinada. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem, a receita fica uma delícia. Até semana que vem. Minha Receita Predilecta. De
De volta ao Conexão Saúde, o programa de hoje é sobre receitas sustentáveis, compra certa, reutilização e zero desperdício com o chefe sommelier Chico Olive. Mas antes eu quero contar para vocês sobre um plano de saúde que não para de crescer e é o H Saúde, que está em Araraquara e atende toda a nossa região. Agora você pode contar com uma nova dimensão em plano de saúde. Um plano forte, com ampla rede credenciada, parceiro da Associação Comercial e Industrial de Araraquara, parceiro da Santa Casa. H Santa Casa é um tipo de plano que você pode fazer aqui de Araraquara e de todo o corpo clínico também da Santa Casa. Então você e sua família merecem um plano que não para de crescer. Com mais de 40 anos em Matão, H Saúde é tradição, modernidade, experiência, inovação. H Saúde é atendimento especializado com serviço de qualidade. Promove saúde, promove bem-estar. Você, sua família, sua empresa, todos podem ter H Saúde. Araraquara com mais saúde é H Saúde. Ligue 997356873, 35030820. Fica ali entre a Rua 2 e a Rua 3, né, na Avenida Bandeirantes 436. Nunca ficou tão claro o quanto a gente precisa de saúde e o quanto a gente precisa de um bom plano de saúde acessível, né? Porque hoje em dia tudo tem que ser acessível e eu volto aqui, já volto numa pauta boa, Chico Olive. Já que a gente quer acessibilidade, a gente quer diminuir custo também, tudo a gente tem que dar aquele jeitinho. Vamos falar de desperdício? Zero desperdício? Como que você faz, Chico? Fale seus segredos. Tem várias... lembra, a gente começou nas compras, né? No planejamento, Isso, né? porque você compra para cada 3 dias ou semanal, né? Se você tem problema, consulte esses seus fornecedores para te oferecer um serviço de delivery, né? Pode deixar já estabelecido. Olha que fácil, você planeja a sua semana, depois duplica ela até 4 vezes para o mês, aí você já tem todo o panorama de um mês, o que você vai gastar, o que você vai consumir, né? Você faz conta, Chico? Só um parênteses. Eu adoro fazer compra, adoro supermercado, adoro fazer compra. Tudo na ponta do lápis vocês têm. Eu tenho algumas coisas que eu chego no supermercado e me dá ideias, isso é importante, né? De repente você tem fresco lá, pega uma chicória, fala, vou fazer uma salada de chicória, que essa chicória tá bonita, ou uma alface, ou um tomate, até mesmo uma carne em promoção, transformar. A carne é uma coisa muito importante, proteína tá muito caro hoje, né? Muito. Você tem opções. Hoje eu pago o salmão mais barato do que o filé mignon. Olha. Né? Então, você tem outras opções de carne que são ditas de segunda, que no boi inglês, Angus, esses mais macios, são muito mais baratas, mais macias, desculpa, e você tem a carne de porco, que não é muito valorizada no Brasil. Poxa, carne de porco, o lombo do porco, o filé mignon suíno são baratos e bons, né? Não custam como o pernil, né? E é uma carne excelente, magra. Tá? Olha lá. Peixes da região, peixe de rio, né? Bastante verdura, bastante legume, isso é importante, né? A linguiça, os ovos, outras fontes de proteínas, exceto a de carne animal, que você pode utilizar no dia a dia, exatamente, castanhas, né? E o desperdício, Chico? O desperdício... que você trabalha no restaurante e na sua casa? Você saber utilizar tudo que você está comprando, né? E na receita constar tudo, porque tem um desperdício maior que é global, que é antes de chegar no supermercado. Então, do brócolis eu jogo todo o talo dele, toda a planta, só fico com a flor. Então, esse desperdício chega nos Estados Unidos a 40%, no Brasil dizem a 50%. Amigos meus já da área de alimentação e engenheiros de alimentação, e eles falam que chegam até 70% na distribuição e tudo. Então o desperdício é enorme. Inclusive há estudos de fazer desses talos, dessas sobras, dessas aparas, não vamos chamar de resto, não vamos chamar de lixo, fazer ração para alimentar porco, para alimentar galinha, para alimentar, entendeu? E você consegue diminuir esse consumo mundial,
reestabelecendo um reaproveitamento de tudo isso. E como você faz isso? Alimenta o bicho com a comida descartada, faz suplementos, ou também em casa, no restaurante, no supermercado, você tem uma linha onde os rejeitados têm uso ainda, você faz a preços mais acessíveis. A cenoura torta custa R$ 2,99, a cenourinha perfeita custa R$ 5,00 o quilo, um exemplo. Sim. E você diminui. Então, numa questão global, você pensa o seguinte: eu não preciso produzir mais para a humanidade, eu preciso desperdiçar menos. E a gente está falando de números de 40%, então se eu desperdiço menos, eu consigo 40% alimentar mais esse povo. Então alguma coisa está errada, né? Então a alta gastronomia é um problema por causa disso, porque a gente tem que pôr no prato as coisas perfeitas, né, Priscila? Aquela obra de arte em cima de um prato branco, né, para chamar a atenção. Então a gente cria com as aparas dos peixes, risoto, massas, com as aparas das carnes a mesma coisa. Veja, aquele exemplo que a gente fala de final de churrasco, arroz carreteiro, acho que é o que todo mundo mais tem contato. Juntar todas aquelas carnes ali, uma cebolinha, um alhinho, um arrozinho, deixa cozinhar, um caldinho de carne, acabou, né? Você reaproveitou. A casca da banana, você fazer aquela pasta de banana para usar para engrossar o feijão, para engrossar o doce, para engrossar o suco da criança desnutrida. Então tem muita coisa que nós, como mercado, temos que consumir isso melhor. Não é esperar que a autoridade fale, agora a partir de hoje vocês vão comer o talo do brócolis. Não é isso. É você na sua casa, em plena consciência, no leito da sua família, saber que a gente vive num ciclo. E esse ciclo tem que se fechar uma hora, né? Lógico, eu que tenho fast food, trabalho com alta gastronomia, um desperdício altíssimo, só que a gente tenta criar alternativas para isso. Estratégias para que crie cada vez menos desperdício, não é, Chico? E esse desperdício é chamado de nome errado, de lixo. Não é lixo, é descarte. Hoje, por legislação, a gente não pode doar comida que sobra de buffet para pessoas, porque nós somos responsabilizados pelo aquele alimento mesmo saindo do restaurante. Então, tem que jogar fora. Quantos não fazem isso, né? Então tem que ter uma consciência geral, e eu discordo que comece do externo, começa no interno, você que tem que se refazer, se reorganizar. Não estou falando para a partir da manhã você, né, mas reorganize a sua casa. Repare no seu lixo reciclável. Você vai ver o quanto de embalagem de produto industrializado você usa, né? Quanto que você joga de comida que foi comprada à toa, né? Vou usar só o gema do ovo. Porra, guarda clara, faz um belo do omelete com o talo do brócolis. E até na hora de fazer, às vezes a gente não tem noção da quantidade, faz a mais, sim, sobra e não tem às vezes, né? E aí é simples. A comida de um dia para o outro, que eu já vi várias vezes, eu não como comida. Comi no almoço, eu não... Super como. Ela pega mais o tempero, ela vai dar mais sabor. É lógico, se for uma fritura, algo que se deixa crocante na hora, daqui 2 horas vai estar murcho, põe no forno, dá uma, né, revitaliza essa comida, diminui desperdício num geral. Isso é bom, porque se você se esforçar, vai sobrar dinheiro no bolso, sua família vai comer melhor, né, e o mundo vai agradecer. Chico Olive aqui no Conexão Saúde. Olha que entrevista boa, leve que a gente tem essa semana, e a gente aprende e muito, né? A gente precisa pensar diferente e começar a mudar a nossa maneira aí de planejamento, desde o planejamento da compra até fazer as receitas. E agora a gente vai conversar lá com o Dr. Victor de Almeida, pediatra, no quadro Pais e Filhos. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Uma dúvida muito comum de todos os pais, obviamente, é quais são os sinais mais comuns que eu tenho visto na prática com crianças com Covid. Bem, primeiro, de um modo geral, as crianças não estão com estado geral ruim, diferente do adulto. Geralmente eles estão bem.
Agora, os sinais respiratórios superiores, ou seja, espirro, tosse, coriza, são muito frequentes. Dor no corpo nas crianças maiores e nos pré-adolescentes e adolescentes já começam a aparecer os sinais de anosmia, quer dizer, falta de sentir cheiro e sentir gosto, falta de paladar, mas só nos maiores. Lembrar que 10% também podem apresentar diarreia, tá? A diarreia raramente é isolada, geralmente é com mais algum sintoma. E febre, obviamente, numa boa parte, pelo menos 60% tem febre. Então, quando você vê o teu filho com um resfriado nessa época, a primeira coisa que você realmente tem que pensar é que ele possa estar com Covid. Então, é muito importante você levar no pediatra, não só para ele examinar e excluir outras doenças, como ele orientar toda a família, tá? Porque essa criança, obviamente, ela está num contexto de família, tá? Então, às vezes, a criança pegou da funcionária que cuidava da criança, ou pegou em contato com outras crianças, coleguinhas da família, etc., ou pegou de algum adulto que teve tosse, alguma coisa que passou desapercebida e acabou ficando, não teve uma Covid grave. Quer dizer, passou como uma tosse, geralmente o pessoal fala tosse alérgica. Agora, número 1 é quando o adulto está com medo de ter Covid, ele já fala assim, eu estou com uma tosse, eu estou com uma alergia. Olha, alergia, tudo bem, todo mundo pode ter, mas observe para ver se isso aí não é um dos sinais de Covid, tá? Fora isso, o mais importante todas estas crianças podem ter um tratamento para diminuir os sintomas. Então, por favor, converse com o seu pediatra, tá? É muito importante isso. Nunca foi tão importante, tá? A Covid tem 2 caminhos agora. Ou ser controlada com vacina, ou virar até uma doença crônica, tá? Um exemplo, por exemplo, que nós tivemos, a AIDS. Ela até hoje a gente não tem uma vacina, mas a gente tem um controle. Então, talvez essa seja o futuro da Covid. Eu não sei. Vamos ver daqui a alguns anos, talvez. Uma boa noite. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Muito bom, Dr. Victor de Almeida, você sempre aqui no nosso programa, e a gente conversa agora com ele, com o pneumologista Dr. Flávio Arbex, no quadro Respirar. Respirar, com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Então, boa noite, pessoal. Voltando aqui a falar do Covid, uma dúvida muito frequente no consultório, umas queixas que trazem muitas pessoas ao consultório, é a preocupação com pós-Covid, né? O que a gente está denominando síndrome pós-Covid. Mesmo pessoas com sintomas leves da doença podem evoluir com queixas frequentes que a gente vê no consultório, principalmente fadiga, dor de cabeça, tosse, perda prolongada tanto do paladar como do olfato, falta de ar e tosse. Se eu fosse resumir as inúmeras queixas, que a gente pode até categorizar em mais de 50 queixas de síndrome pós-Covid, essas seriam as mais frequentes. E o que eu poderia sugerir, então? A sugestão é que você procure o seu médico no pós-Covid para fazer uma reavaliação. Se você está com sintomas, às vezes é importante fazer uma avaliação do ponto de vista respiratório, em alguns casos graves, do ponto de vista cardiovascular. Se os sintomas são muito intensos, de perda do paladar olfato, existem técnicas que a gente pode orientar para você treinar a volta do paladar e olfato. Então, existem diversos tratamentos que a gente pode sugerir para você evitar complicações, fazer o segmento do ponto de vista respiratório, por exemplo, ou ajudar você a voltar a ter alguns sintomas, a perder alguns sintomas, como a perda do paladar, do olfato, por exemplo. Então é importante você que teve Covid, ficou com sintomas, saber que existem essas queixas. Não é só você, tá? As pessoas vêm no consultório e falam, por que eu continuo com isso? Isso só acontece comigo? Não, tá? É extremamente frequente e já existem mais de 50 queixas que a gente pode dizer de síndrome pós-Covid.
e que seria importante você fazer o segmento. Tá bom, pessoal? Uma boa noite e estamos aqui para ajudar. Respirar, com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Dr. Flávio, sempre excelentes participações. E a gente manda aqui do Conexão Hoje Saúde, a gente sabe que o senhor é um representante aí, né, dos profissionais da linha de frente. Muitas vibrações a gente manda para todos vocês, que a gente sabe que é um momento muito delicado que Araraquara, que toda a nossa região, o estado, né, o mundo está passando. Então todas as nossas vibrações aí para o Dr. Flávio Arbex e para todos que estão na linha de frente. A gente vai para um breve intervalo, a gente continua aqui com o chefe Chico Olive e a gente tem uma receita deliciosa agora. Chegou o nosso bloco do Cozinha Saudável. Quem será que vai fazer o Cozinha Saudável hoje? Aquela receita gostosa, daqui a pouco, depois do intervalo. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta no bloco mais saboroso da TV Cultura Paulista. E quando a gente lembra de sabor, a gente lembra do Suco Life, que é direto da fazenda para sua casa. A Life Sucos seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona a você as melhores sensações com sucos refrescantes, ricos em vitaminas e antioxidantes que auxiliam na hidratação do seu organismo. Além de saudável, é maravilhoso e combina em qualquer momento. Life Sucos, direto da fazenda para sua casa. E hoje a gente vai fazer, olha, aprender o risoto, Chico. Um risoto bem gostoso, Chico Olive. Sabe quem vai cozinhar pra gente? O chefe Gustavo Oliveira, conhece? Grande gulão. Grande gulão aqui no Cozinha Saudável. E o Chico vai dar um super recado depois dessa receita, né, Chico? Porque começou hoje é quarta-feira, dia bom, começou delivery, muita coisa, o Chico vai contar pra vocês. Estamos de volta. Fala, Gustavo! Cozinha Saudável, apoio cultural, Nação Verde, diferente como você. Quem ama cozinha, Olive Gastrobar, Vitório Restaurante, Sonium Eventos. E começa mais um Cozinha Saudável aqui no nosso programa. E hoje a gente recebe com muita alegria e satisfação Gustavo, aqui do Restaurante Vitória, o chefe Gustavo, sempre nos presenteando com receitas deliciosas. E a gente sabe que vocês gostam e muito. Chefe, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa mais uma vez. Obrigado, Priscila. Obrigadão. E hoje, o que você vai aprontar de bom, chefe Gustavo? Olha, hoje nós vamos fazer como eu tinha falado para você, dessa temporada, a última receita dessa temporada ia ser uma coisa mais simples de fazer. Simples, vamos ver o que é simples para o chefe Gustavo. Vamos já anotar, porque o simples dele aqui, ó, a gente precisa saber certinho o que vai. Então nós vamos fazer um risoto, tá? Com molho de tomate, manjericão, então pomodoro basílico, linguicinha de javali e queijo coalho. Gente, que delícia! Olha que coisa boa. Gustavo, esse aqui é o quê? O caldo de galinha? É, o caldo de legumes. Ah, o de legumes. Olha eu falando errado. Não, já. Poderia ser também. É, né? Porque fica gostoso. Esse é o queijo parmesão. Parmesão, vinho branco. Vinho branco. Então são os ingredientes que a gente vai usar nesse risoto. Molho de tomate, que a gente faz aqui mesmo, né? É um molho especial aqui do Vitória. Agora, para você saber, só vindo aqui no restaurante, experimentando. Isso aqui é receita, ó, que a gente não passa nem para os filhos, horas hein, e horas. Queijo coalho, arroz arbóreo, cebola, manteiga, a linguiça de javali e o manjericão. Também a linguiça pode trocar por outra, ela é defumada. Gente, que delícia! Uma linguicinha, outra linguiça de porco defumada poderia substituir na boa, hein? Que coisa boa! Vamos aprender a fazer o risoto, porque aprendendo a fazer o risoto, você pode mudar o sabor, vamos dizer assim, não é, Gustavo? Aprendendo esse processo, a gente consegue fazer cada dia, cada fim de semana, de um sabor, né, diferente. A gente vai lá para a cozinha agora do restaurante, é isso? Vamos lá. E o Gustavo vai fazer especialmente para vocês.
pessoal, eu vou experimentar. É claro que eu vou experimentar esse prato delicioso, que vocês viram como que faz. E se você perdeu e quer voltar a aprender, fazer o passo a passo, pegar os ingredientes do começo, pode entrar no Facebook da TV Cultura Paulista, no Facebook do Conexão Saúde, que a gente tem um link que passa concomitantemente, depois do programa fica lá. Você pode rever todo o programa, rever este quadro. E eu vou experimentar, mas, Caroline, estamos aqui com o garfo, com a faca. Gustavo, enquanto eu experimento, você podia falar um pouquinho do restaurante, né? Eu acho que as pessoas conhecem muito, mas dá pra falar aqui do Vitório, né? Que tá aberto, independente. Tá, isso. Do governo. Quando flexibiliza, a gente abre até mais tarde. Depois não pode, a gente faz delivery, retirada. Estamos sempre trabalhando. Gente. Ficou divino, ficou muito bom. Muito, muito bom. Eu fico preocupada com vocês que estão vendo tudo isso e ficam passando vontade. Porque, ó... bom demais. Gustavo, então independente se o espaço físico está fechado, sempre vai ter delivery, sempre vai ter retirada. Depois que tudo isso acabar um pouquinho, vai continuar com delivery, né? Vai também, a gente faz as duas coisas. A gente acostumou com essa questão de delivery também com retirada, então acho que querendo ou não isso agregou, né? Vamos pensar num lado positivo, se por um acaso tem alguma questão positiva, a gente sabe que sempre acaba tendo, porque é na crise que a gente dá uma movimentada, não é, Gustavo? Então sempre tem delivery, sempre tem retirada. O restaurante também está aberto, sempre com novidades. Gustavo, pelo amor de Deus, né, gente? 10 coraçõezinhos para ele, 10 estrelinhas para o nosso querido chefe Gustavo. Você tem um recado para passar? Um último recado para os nossos telespectadores? É só isso mesmo. Estamos sempre abertos com delivery, podendo abrir, nós estamos abertos. E muita força e coragem para a gente passar. Isso mesmo. E a gente está passando por isso, a gente já passou por tantos, né? E a gente continua aqui, a gente volta para o estúdio. A gente agradece mais uma vez o nosso querido chefe Gustavo. Eu que agradeço. E a gente volta semana que vem com mais delicinhas aqui. Quem será que estará com a gente semana que vem, hein? Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Nação Verde. Diferente como você. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. Que coisa boa esse risoto delicioso, chefe Gustavo Oliveira. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Gostou desse risoto, chefe Chico Oliveira? Poxa, esse eu conheço. Coisa boa? Eu adoro embutido, ainda mais de javali envelhecido. Putz, uma delícia. Coisa boa. E a gente finaliza o nosso programa com um recado final dele, chefe Chico Oliveira. Quarta-feira, dia 3 de março de 2021, voltam os deliveries? Voltamos, graças a Deus. Voltamos com todas as plataformas, né, para risoteria, para Olive Burger e Olive Gastrobar. Criamos pratos família, criamos pratos baratos para vocês nos ajudarem e a gente ajudar vocês, né? Como sempre, uma energia positiva aí. Espero que todos respeitem as regras de higiene, porque nós não podemos pagar preços de outros, do descaso de outras pessoas. Com certeza, então, temos que fazer a nossa parte. Sejam conscientes sempre, né, Pri? Consciência coletiva, não tem outra vacina, é máscara, distanciamento e higienização. Se todo a gente mundo conseguir voltar para a vida, né? Se nós respeitarmos mais o espaço do próximo, tudo fica mais fácil. Mas parece que tem uma dificuldade, né, tremenda em fazer isso, mas a gente vai seguindo. Risoteria no Shopping Jaraguá, é isso? Shopping Jaraguá, pelo Gumer e pelo WhatsApp e telefone fixo. Gastrobar na Napoleão, pelo WhatsApp. Delicioso, adoro. Espero atendê-la sempre, não né? É? Coisa boa. E o Espaço Livre também, né, Chico? O Espaço Quando Livre que volta? Vai voltar até casamento já voltamos no final desse mês com batizados, casamentos, pequenos eventos, mini weddings, degustações, comemorações, é com a gente mesmo. Que delícia!
Chefe, muito obrigada pela sua participação. Nós adoramos aqui. Um abraço para a Catarina, para a Leila, que com certeza está vendo o papai dela aqui na televisão. A gente fica por aqui. Estamos juntos toda quarta-feira, 7h40 da noite. E sexta-feira também tem reapresentação, 7h40 da noite. Um grande beijo e até semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde, apoio cultural, H Saúde, seu plano, seu hospital, Suco Life, Laranja da Fazenda.